pessoal, boa tarde. Estamos aqui para gravar mais um QBBcast. Esse é o qual? O 25º? 25º QBBcast, certo? Estamos aqui à disposição para vocês tirarem dúvidas, mandarem mensagens. Quem tiver interesse em entrar em contato com a gente, entrem através do nosso e-mail, tá certo? Ou então deixando os comentários aqui na live. Perfeito. Eu sou Axel Freitas, aqui é a Maria Luísa Cabral. Daqui a pouco, como ela falou, vamos começar a gravar um podcast que vai ao ar, para quem não sabe, das nossas plataformas do Spotify. E lá você pode ter acesso a todos os nossos episódios. Já gravamos 24 episódios. Os últimos foram de uma série da própria Maria Luísa sobre holding, planejamento familiar, proteção do patrimônio. E lá, se você quiser ficar sabendo um pouquinho desse tema, vai lá no podcast, vai lá no QBBcast, procura lá no Spotify QBBcast, você vai encontrar todos esses episódios lá. Mas hoje nós vamos falar sobre um assunto um pouco diferente. Bem diferente. É o autismo e a cobertura dos planos de saúde em casos desses transtornos. Então, é um tema bastante interessante, né? Sim, é bem diferente do que a gente vinha falando, né, anteriormente, mas não menos importante. Poderia dizer, né, eu que sou uma pessoa bem preocupada com essas questões um pouco mais humanas, né, que a gente precisa dar um pouco mais de atenção. Essa questão de saúde, planos de saúde, pessoas e crianças, adultos, idosos com transtorno do espectro autista, né, a sigla TEA, que ela é utilizada para o autismo nos dias de hoje, né, não somente o autismo, né, a palavra autismo como era utilizada antigamente. E esse tema ele tem sido bastante recorrente nos nossos dias atuais, no judiciário brasileiro principalmente, em virtude da negativa dos planos de saúde em conceder esse tratamento, que é de direito dos planeados, né? Então, nós advogados temos esse dever também de dar aos nossos clientes, buscar aos nossos clientes o direito que é deles no tempo que eles estão, né? Sendo assessorados, né, que eles estão pagando o plano de saúde, estão procurando o plano de saúde, exatamente para não precisar recorrer aos hospitais públicos, aos tratamentos públicos, ao SUS. Então, esse plano de saúde ele tem que cobrir necessariamente aquilo em que o contrato, né, ele não nega, né, digamos assim. E esse é um embate, Axel, muito sério no judiciário atual, porque na medida em que há uma necessidade, uma crescente necessidade, principalmente por causa da evolução, né, do desenvolvimento das terapias em relação ao tratamento do autismo, né, os médicos e a ciência cada vez mais vêm evoluindo e criando novos espaços, criando novas formas de tratamento e de conexão entre as pessoas com espectro autista e a sociedade. Esses modelos de tratamento, esses modelos de como é que eu posso dizer, desenvolvimento das pessoas com espectro autista também fazem com que elas tenham a necessidade de uma atenção maior. Você sabe que aquilo dali vai melhorar a qualidade de vida delas, que um determinado tratamento X ou Y vai fazer com que elas tenham uma maior sociabilidade, isso também faz que o plano de saúde tenha uma demanda maior, né? Antigamente a gente colocava, né, as pessoas com espectro autista e somente num psicólogo, num fonoaudiólogo e pronto. E hoje em dia, com vários métodos de desenvolvimento cognitivo, sabe-se, é comprovado cientificamente, que várias outras formas de desenvolvimento cognitivo da criança, do adolescente e do adulto faz com que a sua qualidade de vida ela possa ser infinitamente melhorada. E aí também é o que recai no plano de saúde, né? Não é somente mais o fonoaudiólogo e o psicólogo. Agora tem o psicoterapeuta, tem o psicopedagogo, terapia ocupacional, tem o psicomotricista, tem a nutricionista, tem vários outros aspectos que aí o plano de saúde fez. Ei, galera, peraí, não. Vocês não têm direito a isso, não. Vocês têm direito a uma sessão de fonoaudiólogo a cada 15 dias, porque assim eu vou o quê? Falir. Na verdade, o que é que acontece? A negativa desse plano de saúde, porque esses planos de saúde vêm justificando o fato de não poderem conceder por não estarem inseridos no rol da ANS e por não estarem inseridos em seus contratos, quando na verdade
né? Isto não passa de uma tentativa fictícia, né? De burlar o sistema, de burlar a verdade. E nós, advogados, estamos conseguindo, com muito esforço, mudar não somente essa jurisprudência que antes era mais restrita e comprovar que diversos tipos de tratamentos são realmente eficazes e que os planeados, por óbvio, têm direito. Se eles têm lá no contrato que eles têm direito à psicomotricidade, a fonoaudiólogo, a fisioterapeuta, a nutricionista, seja lá o que for, então também eles podem sim ter acesso a isso. É isso aí, então você já deu para perceber que é um assunto tampa, é um assunto bom aí para você ficar sabendo e por dentro de tudo isso. A gente está aqui na live do Instagram e do Facebook, mas esse vídeo vai também estar disponibilizado no YouTube e na segunda-feira vai ter editado como podcast para você que quiser ouvir completo, você que não tem tempo de ouvir agora, de assistir agora esse vídeo, essa live, você pode ir lá no Spotify, buscar o QBB Advocacia e assistir o 25º episódio que vai falar sobre esse assunto. Isso na segunda-feira. Então você fica por dentro desse assunto e outra. Se você conhece alguém que tem autismo, alguma família, né, que trata com parentes, crianças... E não sabe o que fazer, tem a negativa do plano de saúde, já está lutando há muito tempo contra o plano de saúde e não sabe dos seus direitos, né? Esse vídeo, né, e um textinho que eu vou preparar para vocês também, nesse momento, vai ser, eu acho que, bem esclarecedor e engrandecedor para a resolução desses problemas. E a gente tá aqui, por óbvio, também para... E você tem a liberdade de marcar e compartilhar para essa pessoa, para ela ficar ciente desse assunto e também, né, procurar os seus direitos como consumidor, como cliente do plano de saúde, porque está previsto em lei. Pronto, Axon. E essa parte, né, de previsto com o consumidor, né, está previsto em lei, era a segunda partezinha, né, que eu vinha falar aqui, né? O que eu tento explicar para vocês um pouquinho mais, como é que eu posso dizer, com menos juridiquês, né? Porque o nosso alvo, o nosso público aqui é realmente a sociedade. E a sociedade, que não é a sociedade jurídica, não são os advogados, não são os juristas, é mesmo a população leiga que não tem conhecimento específico sobre esses conteúdos. Mas é importante a gente falar um pouquinho sobre o sistema legal que vigora em relação a esses assuntos para dar um pouco mais de certeza, né? Um pouco mais de fortaleza mesmo, de fortalecer o entendimento. Então, para quem ainda não entendeu um pouquinho, existe uma lei, né? A Lei 12.764 de 2012, que ela institui a Política Nacional dos Direitos da Pessoa com transtorno do espectro autista, né? Então, para quem não sabe, existe sim uma lei específica que ela traz certas diretrizes, certos direcionamentos, tá bom? Em relação à Política Nacional dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. Isso faz com que essa lei, Axon, ela traga uma abordagem específica e direcionada de como a sociedade ela deve agir, tá? E os órgãos públicos principalmente, e as empresas privadas, em relação a essas pessoas. Então ela traz qual é a forma adequada de tratamento, como os planos de saúde devem agir em relação a isso, como a sociedade deve agir em relação a isso, o que é muito importante. É uma lei de 2012, extremamente recente, né? O que prova que esses direitos eles começaram a ser resguardados há muito pouco tempo. E para além disso, para quem ainda não sabe, esses direitos eles também são resguardados pelo Código de Defesa do Consumidor. Porque o planeado, aquele que contrata o plano de saúde, né, com o objetivo, seja lá ele qual for, ou para o tratamento de alguma doença, ou mesmo para ser planeado, para se porventura tiver algum problema no futuro já está assegurado, já está resguardado, todos esses planeados, eles estão sob a vigência do Código de Defesa do Consumidor. Então, a gente tem aí as pessoas com transtorno do espectro autista, elas são resguardadas, por óbvio, por todos os nossos códigos, principalmente a Constituição, Código Civil, mas por leis específicas. Então, a Lei 12.764 de 2012 e o Código de Defesa do Consumidor traz essa segurança um pouco mais em relação a esses dilemas, a esses processos, essas problemáticas. Então vamos iniciar aqui a gravação do podcast mesmo, né? É um assunto que tem muito que ser falado, então
A gente já dá pra ver. Eu achava que a gente tava gravando já. A gente tá fazendo a introdução pro pessoal que tá na live, na gravação aí. Mas vamos começar a gravar agora. Começa agora o QBBcast, o seu podcast com conteúdo jurídico do Queiroz Barbosa e Bezerra Advocacia. Olá a todos que acompanham o QBBcast. Tem um problema técnico aqui. Agora vai. Olá a todos que acompanham o QBBcast, este é o 25º episódio da primeira temporada do podcast do Queiroz Barbosa e Bezerra Advocacia, e hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante especial, que é a cobertura de planos de saúde para casos de transtorno do espectro autista. Nós estamos aqui com a advogada Maria Luísa Cabral, que vai comentar, que vai falar um pouquinho sobre esse assunto, explicar para a gente qual o direito que a gente tem, né? Você que tem filho, você que tem um familiar que enfrenta esse transtorno, né? Qual o direito que ele tem de ser tratado, de ser acompanhado por um plano de saúde? Olá, Maria Luísa, tudo bem? Olá, Axson, tudo bem? Boa tarde. Pois é, como você falou, essa é uma questão muito importante de ser abordada. E eu estou muito feliz de a gente trazer esse assunto para o 25º podcast do QBB. Porque, para além de ser uma temática extremamente importante para a sociedade, é uma temática que vem trazendo muitos transtornos, problemas, dores de cabeça para as famílias que têm alguma pessoa com transtorno do espectro autista, seja ela uma criança, um adolescente, um adulto, né? Então, algumas famílias, elas têm tido essa problemática porque ao longo do tempo, né, a gente sabe que a ciência ela foi evoluindo, o desenvolvimento tecnológico também foi evoluindo e alguns novos tratamentos foram surgindo para o transtorno do espectro autista, né? A sigla TEA, que hoje em dia a gente chama as pessoas portadoras desse transtorno de transtorno do espectro autista mesmo, né? Tem transtorno do espectro autista. Diferentemente de alguns anos atrás, a gente só chamava de autista, né? Tem autismo. E hoje não é bem assim, mudamos até essa nomenclatura. Para quem não sabe ainda, né, eu não sei se eu me enquadro nisso que você está falando, algumas pessoas até realmente não têm esse diagnóstico ainda, mas o TEA é conhecido como uma desordem, né, do desenvolvimento por um déficit de comunicação verbal ou não verbal e interação social e emocional. Então, além de ser uma questão que vincula completamente tanto os familiares, a família, toda a sociedade, os profissionais envolvidos, envolve também a justiça, né? É claro, acaba envolvendo nós, advogados. E qual é a problemática, né? O TEA, ele tem que ser tratado, tá? Não tem cura, ele tem que ser tratado a longo prazo. E a longo prazo, basicamente, significa até o resto da vida, né? E os tratamentos, eles são diversos, óbvio, a depender da necessidade de cada paciente, mas existem alguns métodos a serem utilizados, e um deles é o método ABA, né? Esse método ABA, Axson, ele traz, né, a necessidade da aplicação de um método multidisciplinar, certo? É um conjunto de fatores, um conjunto de profissionais que, elencados, né, juntos, eles vão conseguir dar um maior resultado, uma maior eficácia no tratamento, tá bom? Então, ele consiste em princípios da medicina e da pedagogia, porque a gente sabe que esse tratamento ele envolve não somente a medicina, mas as relações intersociais do indivíduo. Então, é um conjunto de fatores que influenciam. Esse conjunto de fatores necessitam de profissionais, e esses profissionais, a quase totalidade deles, não vou dizer todos, porque realmente tem alguns profissionais extra saúde, né, como em relação à própria educação, mas a maioria desses profissionais, eles são elencados o quê? No plano de saúde. Eles fazem parte de um plano de saúde. E os planeados contratam um plano de saúde o quê?
com esse objetivo, né? Obviamente, se você contrata um plano de saúde, você não quer se utilizar do SUS, você não quer depender do sistema público de saúde. Então, o que acontece é que os planos de saúde estão dando uma negativa sempre que há essa busca, essa procura do planeado para o tratamento. Seja ele de fisioterapeuta, nutricionista, psicopedagogo, psicomotricista, que mais? Psiquiatra, psicólogos. Então, tudo isso, todos esses profissionais, eles são necessários para o tratamento do transtorno do espectro autista, certo? Inclusive, existem dados bem claros de que demonstram que para um tratamento de uma pessoa do espectro autista surta os devidos efeitos, é necessário a garantia mínima, né, de pelo menos a realização de um tratamento de 5 vezes por semana. Ou seja, pelo menos de segunda a sexta ou 5 vezes por semana, essa pessoa deveria estar em tratamento. Ou seja, todos os dias ela está desenvolvendo alguma atividade com os profissionais, com seus profissionais respectivos. E o que acontece é que os planos de saúde estão negando esse direito aos seus pacientes, aos seus planeados, estão negando esse direito. E não é que negam no geral, mas falam, não, você só tem o direito de um fonoaudiólogo a cada 15 dias, 2 psicólogos por mês, 2 sessões de psicologia por mês, e assim vai. Chega a cobrir parte do procedimento, né? Outra parte, não, essa outra parte é você, a lei não cobra, a lei não fala exatamente. Isso. Exatamente. E o que acontece é que o planeado, por desconhecimento, vai aceitando. Vocês não cobrem isso não? Então tá, tudo bem, eu cubro a outra parte. Ou então, quando não tem condições financeiras de cobrir, fica somente com a parte que o plano de saúde faz, o que não é suficiente para o tratamento. O tratamento não vai ter resposta efetiva, não vai ter resposta a curto prazo, sem a devida e adequada, né, adequadas atividades que devem ser cumpridas pelo tratamento e pelos profissionais. E pelo desconhecimento, né, por esse desconhecimento, os planeados acabam não procurando, não indo atrás dos seus direitos, não indo atrás daquilo que o contrato estabelece, não indo atrás daquilo que a ANS propõe, inclusive não indo atrás do que as próprias leis, né, o Código de Direito do Consumidor e a própria lei de políticas para o espectro autista, né, que inclusive temos também uma súmula do STJ, que é a súmula 680, que também fala sobre esse assunto, né, que se aplica ao Código de Defesa do Consumidor em relação aos contratos de plano de saúde. Então aí a gente tem a gente tem tanto a lei 12.764 de 2012, né, que é a lei que assegura as políticas, a Política Nacional dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. A gente tem a lei 9.656, né, a gente tem, para além do Código de Defesa do Consumidor, a gente tem também a súmula 608 do STJ, que tudo isso, assim, resumindo, porque aqui eu também não posso me estender muito, né, mas dá o direito daquela pessoa com transtorno do espectro autista de ter sim assegurado pelo plano de saúde um tratamento adequado, um tratamento completo, um tratamento eficaz, sem essa história do plano de saúde dizer, não, eu não posso dar isso, não posso dar aquilo porque a ANS não permite, ou o máximo que a ANS concede é isso, enfim, não está no contrato. Antes de tudo, procurem um profissional, né? Vejam realmente seus direitos, porque muita gente está perdendo o direito por falta de conhecimento mesmo. A gente vê que são casos comuns, né? 1 em cada 160 crianças, segundo a Organização Mundial de Saúde, é um dado recente, tem um transtorno, o de autismo, né? Então a gente vê que é um caso comum e a gente imagina também que existem muitos casos também de problemas que as famílias, que muitas pessoas enfrentam em relação ao plano de saúde. E por demora, às vezes até da justiça, evitam até colocar um processo, vamos falar, judicializar esse processo na justiça. Não, com certeza, essa demora, sem sombra de dúvidas, a burocracia pelo plano de saúde é o principal fator das famílias desistirem, né, de procurar profissionais adequados, como um advogado, ou procurar a justiça mesmo, para lutar pelos seus direitos. O cansaço, né, o cansaço físico, o cansaço emocional, né, que essas famílias já passam. Porque quanto mais demora, mais
é prejudicial ao tratamento, né? Com certeza, até porque o TEA, esse transtorno do espectro autista, ele já pode ser diagnosticado nos primeiros anos de vida, tá? Já tem diagnósticos super precoces aí com a criança com um ano e pouquinho, já tem o diagnóstico. O que prova o quê? Que cada vez mais cedo o tratamento se iniciar, melhor vai ser a eficácia do tratamento, né? Melhor vai ser o desenvolvimento da criança, melhor vai ser o desenvolvimento daquela pessoa. Então, a demora no tratamento por causa de burocracia de plano de saúde, de demora na concessão das consultas, demora para achar médico, ou demora para conceder médico, seja o que for, faz com que a própria saúde da pessoa também esteja em jogo, né? Ela está sendo prejudicada. Não somente por causa da questão consumerista, né, do direito a ela inerente pelo Código de Defesa do Consumidor, de ser planeada de plano de saúde, mas principalmente, né, por causa desse atraso do tratamento que vai prejudicar a sua saúde e o seu desenvolvimento. Nesse caso, doutora, quem pode procurar a justiça? Aqueles clientes de plano empresarial, todos os tipos de plano de saúde? Todos os tipos de plano de saúde, todos os tipos, né? O TEA, né, que é um transtorno do espectro autista, ele já tem o CID reconhecido, né, no Brasil, então ele é uma doença reconhecida pela ANS, e sendo uma doença reconhecida pela ANS, automaticamente ele se torna uma doença que pode ser, está nos contratos dos planos de saúde, independente desse plano de saúde ser empresarial, ser corporativo. Eu digo que tem muitos planos de saúde que fazem essa divisão, né? Sim. Não, esse tratamento a gente só cobre se for plano, você for pagar esse plano mesmo completo, não for empresarial. Às vezes isso acaba excluindo o trabalhador, e o trabalhador também acaba tendo até medo de colocar um processo, porque envolve a empresa, pode envolver a empresa e tal. Né? Exatamente. Mas o conselho que eu dou sempre é: busquem os seus direitos, né? Se informem, né? Busquem profissionais adequados que tenham a melhor condição de dizer quais são os caminhos a serem seguidos, né? O que a gente vê é que existem muitas crianças, muitas pessoas com espectro autista que têm o direito de estarem desenvolvendo um tratamento adequado e infelizmente não estão por simplesmente burocracia do plano de saúde, né? Por falta de conhecimento ou qualquer outro motivo que seja. Perfeito. As penalidades, Maria Lúcia, para a gente encerrar esse assunto, o plano de saúde pode ser penalizado de que forma? Então, nós temos as nossas agências reguladoras, né, que são responsáveis exatamente para o controle, né, administrativo, né, numa questão anterior à justiça, de responsabilizar as faltas dos planos de saúde em relação às questões que devem ser cumpridas por elas e não são. Então, nós temos as nossas agências reguladoras que são responsáveis por isso, certo? Perfeito. Maria Luísa, muito obrigado mais uma vez pela participação, advogada aqui do nosso escritório Queiroz Barbosa Bezerra Advocacia. Eu que agradeço, Axson, fico feliz por estar falando de um tema que, assim, é bem importante, muito importante, mas para além disso, eu acho que é uma temática tão extensa que a gente infelizmente não vai ter condições de falar num podcast tão pequenininho, mas em breve a gente pode trazer um novo tema sobre isso, ainda sobre esse assunto, para falar um pouquinho mais, né? Perfeito. Ficou em dúvida, quer falar alguma coisa com a advogada, manda um e-mail para marialuisa@qbb.adv.br. Isso. Esse é o e-mail da advogada. Se preferir o mais fácil, não deu tempo para anotar, entre em contato com contato@qbb.adv.br. A mensagem vai ser encaminhada para a advogada. Sim. Então, muito obrigado pela sua participação, você que ouviu até aqui esse podcast, 25º episódio, e nos vemos no 26º. Até lá. Muito obrigada, Axson. Até lá. Perfeito, pessoal que está no Instagram e no Facebook também, agradecendo Obrigada, vocês aí. pessoal. Obrigada. Tchau, até a próxima.